Alô, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro do ano de 2025, e este é o resumo esportivo entrando no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo Gama NGT nas lojas de aplicativo, tanto da Play Store, como também para o equipamento iOS, nas melhores operadoras de TV a cabo e também pelo streaming da Rede Gama NGT. E eu lembro, NGT sempre com você. Vamos começar falando então, como sempre, da rodada de sábado do Campeonato Brasileiro. Sport Recife praticamente rebaixado 2, Atlético Mineiro 4, foi o primeiro jogo da rodada. O Sport começou muito bem a partida, abriu 2-0, só que aí o Galo Mineiro, com a dupla Hulk e Rony, muito bem afinada no segundo tempo, acabou virando com relativa tranquilidade por 4-2. Eu lembro que quando o jogo estava 2-0, uma incrível falha do goleiro Gabriel Vasconcelos do Sport acabou num lance de falta batido pelo Hulk. Ele acabou falhando e falhando muito feio, e isso fez com que a equipe do Sport se abatesse muito e acabou entregando praticamente de mão beijada o jogo para o Galo Mineiro. O Sport segue sua trilha em direção à Série B do ano que vem, e o Galo deu uma belíssima de uma respirada com esses 3 pontos, e eu diria que se afasta quase que definitivamente de qualquer chance de rebaixamento. Seguindo a rodada, em São Januário, Vasco e Juventude, 1 para o Vasco, 3 para a equipe da Serra Gaúcha. O Juventude, como eu venho dizendo aqui todas as segundas-feiras, tem matemática de rebaixado, tem pontuação de rebaixado, mas não tem futebol de rebaixado. O Juventude fez ótimas partidas quando acabou sucumbindo e perdendo, e não foi diferente no último sábado. O Vasco saiu na frente, fez 1-0, e o Juventude acabou virando, não com relativa tranquilidade, mas com naturalidade, ou seja, continuou jogando o seu futebol e fez 3-1. O último gol foi no último lance da partida, tudo bem, mas o Juventude virou. 2 detalhes importantes: o jogador Nenê, o eterno, interminável Nenê, quando fez o seu segundo gol, se recusou a comemorar, até porque ele disse que o Vasco é um dos times que mora no seu coração, um dos times que proporcionou a ele um grande crescimento como jogador de futebol e também como pessoa. E o Fernando Diniz, quando ele perde a mão, ele perde a mão. Já é o segundo jogo seguido onde nada dá certo no seu esquema e ele acaba sofrendo outra derrota, meio que acachapante, assim, aquela derrota que não teve muito o que fazer. Sinal vermelho aceso em relação a uma briga por Libertadores, mas aquela série de vitórias que o Vasco conseguiu acabou fazendo com que a equipe Cruz Maltina se posicionasse na tabela de uma forma intermediária. Não vai sofrer, mas também não vai dar grandes saltos. Deve ser time para disputar uma Sul-Americana do ano que vem e concentrar todas as suas forças na semifinal da Copa do Brasil em dezembro e também numa possível final, se a equipe conseguir galgar a semifinal, se conseguir passar pelo Fluminense. Outro jogo da rodada, muito importante, Internacional 2, Bahia 2. O Inter fez um ótimo jogo. Abriu 2-0, empilhou chances perdidas, perdendo gols um atrás do outro, a equipe jogando bem, posicionada de uma forma correta dentro do campo, um esquema diferente, agressivo, e aí vem o primeiro gol do Bahia. O mesmo com 2-1, o Inter parece ter se entregado em campo, tipo, arriou a mochila, como a gente gosta de dizer, e o Bahia acabou, no final da partida, empatando num jogo
onde, se a gente for analisar merecimento, o Bahia não merecia esse ponto, mas o futebol é feito de coerência nas oportunidades que a gente faz. O Bahia teve as oportunidades e fez os seus gols no final. E traz um ótimo empate e vai mantendo a equipe da Boa Terra numa boa situação de classificação. É o quarto lugar, e a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente der uma analisada na classificação como um todo. Fechando a rodada da noite de sábado, debaixo de uma Vila Belmiro sob um temporal intenso que foi antes, durante e depois do jogo, muita chuva. Ainda bem que o gramado de Vila Belmiro é dos melhores do Brasil em termos de drenagem e sobreviveu àquela chuva. Além de sobreviver, proporcionou um jogo muito bem jogado. Se o problema fosse o gramado, estava tudo resolvido. O problema é que o São Paulo Futebol Clube de Crespo, nesse momento, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Ele saiu jogando com o Lucas Moura voltando de contusão, ainda completamente fora de ritmo, e o Bragantino, nas mãos do Mancini, renasceu. Bateu o Corinthians na semana passada num jogo muito contestado, mas a equipe de Bragança Paulista jogou bem contra o Corinthians. Se houveram problemas de arbitragem, confusões, é outra história. O Bragantino não tem nada a ver com isso. O Bragantino fez uma boa partida e venceu o Corinthians merecidamente. E sábado à noite, o Bragantino foi melhor do que o São Paulo. Venceu o tricolor paulista merecidamente. A equipe de Mancini conquista 6 pontos em 6 possíveis, contra 2 grandes de São Paulo, e se livra praticamente do rebaixamento. Ou seja, com essas 2 vitórias, a equipe mantém uma distância confortável e tranquila da zona da confusão, como a gente gosta de chamar. O Bragantino chega nos 42 pontos. A hora que a gente vê a tabela, analisar a tabela no próximo bloco, vai ver que a turma dos 42, se eu estou bom de cabeça, são 5 ou 6 times com 42 pontos. O número mágico é 45. Dificilmente quem tem 42 pontos após 33 rodadas vai acabar caindo. Então, a luta pelo rebaixamento vai ficando cada vez mais restrita a poucas equipes, bem diferente do ano passado. Poucas equipes brigando para não cair. Vamos falar ainda neste primeiro bloco de um jogo da rodada de ontem, no Barradão. O Vitória, mostrando que vem realmente em recuperação, conquista um bom empate contra o Botafogo de David Ancelotti. Foi um jogo equilibradíssimo, mas justo. Resultado justo. Nenhuma das equipes mereceu ganhar. Na realidade, nenhuma das equipes merecia perder. Cada uma dentro da sua realidade. Ambas as equipes, tanto Vitória como Botafogo, fizeram por merecer não saírem derrotadas de campo. E o empate em 0-0 acabou sendo justo e premiando as 2 equipes. O Vitória conquista um ponto importantíssimo. Depois a gente vai ver o que aconteceu na sequência da rodada. Um ponto importantíssimo para a equipe baiana escapar do rebaixamento. Ainda corre risco? Claro que corre, mas já está a 2 rodadas fora da zona de rebaixamento. E o Botafogo vai se posicionando ali entre os 7 primeiros e vai brigar por essa posição, na minha opinião, até o final do Campeonato Brasileiro. O resumo esportivo vai fazendo a sua primeira parada e nós voltamos já já com o complemento da rodada de domingo do Brasileirão, a classificação e muito mais para você. E eu lembro que Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso segundo bloco do resumo esportivo e vamos seguindo com os jogos de domingo às 16 horas. Num Mineirão com um bom público, Cruzeiro 0, Fluminense 0. É um jogo, esse aqui, diferente de Vitória e Botafogo, foi um jogo chato. Chato de se ver, logicamente, né? O Zubeldia conseguiu trancar a equipe do Cruzeiro. Ele conseguiu travar todas as investidas da equipe celeste
e não correu grandes riscos, mas também não ofereceu grandes riscos à Raposa. Um 0-0 feio, chato, ruim, sem grandes emoções e que acabaram servindo, na minha opinião, de nota para a partida. 0 para o Cruzeiro, que continua mais ou menos numa busca pelos líderes. Eu acho que o Cruzeiro não tem força e não tem matemática, não tem pontuação para brigar pelo título. E o Fluminense, junto com o Botafogo também, Bahia, Mirassol, vão ficar brigando pelo G7 do Brasileirão. Afinal de contas, com a final da Libertadores sendo jogada entre Flamengo e Palmeiras, nós teremos 5 clubes, os 5 primeiros classificados, diretamente para a fase de grupo, e os outros 2, o 6º e o 7º, na pré-Libertadores, ou seja, o G6 já oficialmente já é garantido como G7. No outro jogo da rodada das 16 horas de ontem, domingo, o Corinthians, na Neoquímica Arena, tradicionalmente com bom público, acabou sucumbindo ao Ceará por 1-0. Acho que foi a primeira vez que o Ceará ganhou na Neoquímica Arena. Corinthians foi melhor durante todo o jogo, mas sem criatividade. Um time que cria as suas oportunidades em escanteios, em bolas paradas alçadas à área, para aproveitar o cabeceio dos seus zagueiros e dos seus atacantes. É muito pouco para um time que quer jogar Libertadores no ano que vem. O Ceará mostra por que é uma das melhores defesas do campeonato, se posicionou muito bem, se portou muito bem, o seu goleiro não foi nem muito empenhado, e volto a dizer, a pressão corintiana, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, foi em cima de bolas alçadas na área, de faltas que surgiam, de cruzamentos que surgiam. Memphis Depay muito apagado, muito escondido, e muita gente o criticou. Só que o esquema de jogo que está sendo empregado não facilita para ele. Ele joga num espaço muito... Ele está sendo conduzido a jogar num espaço muito apertado, e isso está prejudicando a sua boa técnica. Ele não está tendo espaço para servir o Yuri Alberto. E se Memphis Depay e Garro não têm espaço para servir o Yuri Alberto, o Yuri não consegue jogar como pivô. Ele é um centroavante muito bom, mas é um centroavante que joga diferente. Não adianta. Se jogar no abafa, o Yuri Alberto não vai luzir, e como não vem luzindo e não vem fazendo os gols que o time tanto precisa e que a torcida tanto espera. E o Ceará encosta no grupo dos 42 pontos, juntamente com o Corinthians. Então, mais um time com 42 pontos que vai afastando o perigo do rebaixamento. Seguindo a rodada, no Maracanã, com quase 70 mil pessoas, Flamengo 3, Santos 2. Quem vê o resultado acha que foi um jogão, mas até os 40 minutos do segundo tempo, estava 3-0 para o Flamengo, quando de repente aconteceram duas coisas. Neymar foi substituído, saiu de campo reclamando, e o Flamengo parece que a hora que viu o Neymar saindo, desligou, e o Santos em 5 minutos fez 2 gols, e no último lance da partida teve a chance para empatar e acabou não empatando. Um apagão que, segundo o técnico Fernando Diniz, foi muito comentado nos vestiários, e parece que o Santos ligou a turbina assim que o Neymar saiu. Realmente muito estranho tudo isso que aconteceu no Maracanã ontem. Vamos falar um pouquinho do Neymar, do craque Neymar. Durante toda a partida ele se arrastou em campo e a bola tinha que passar pelo pé dele. Quando os jogadores, seus colegas, erravam, ele reclamava, e quando não passavam a bola para ele, ele reclamava também. O técnico Vojvoda perdeu a paciência, substituiu o Neymar na reta final do segundo tempo, e ele reclamou com o treinador por ter sido substituído. Ora, ele é um craque, mas se você pegar a nota dos 22 jogadores que estavam em campo ontem, a nota dele com certeza seria uma das mais baixas. Ou seja, a partida de ontem foi uma das piores partidas que viu o Neymar fazer em toda a sua carreira. E o porquê disso? Porque ele não está conseguindo, devido
devido ao seu problema físico, recuperar a sua boa técnica. Ele parece até gordo em campo. Claro que ele não está gordo, mas parece pela forma como ele mal se movimenta. Então, tem alguma coisa muito errada com o Neymar, tem uma coisa muito complicada acontecendo nos bastidores da Vila Belmiro que a gente não sabe. O técnico Vojvoda surpreende e vem fazendo um ótimo trabalho, fazendo este limitado time do Santos jogar um futebol pelo menos razoável e vai lutar para não cair. Hoje seria rebaixado, mas o Santos, depois que passar as próximas 2 rodadas, a sua reta final não é uma reta final complicada, então o Santos, se precisar dos seus últimos resultados, ele poderá e deverá conseguir. Ou seja, as coisas não estarão tão ruins desde que se resolva esse problema de vestiário entre Neymar, o técnico Vojvoda e também o restante da equipe praiana. Vamos agora para o Castelão, onde Fortaleza e Grêmio fizeram um grande jogo. Com 1 minuto de jogo, o Fortaleza abriu o placar. Quando a gente imaginava que o Grêmio seria facilmente batido, o goleiro Breno, formado nas categorias de base do Grêmio, jogando pelo Fortaleza, acabou cometendo um erro gravíssimo e o Fortaleza tomou um gol de empate que foi uma ducha de água fria. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio virou com um gol de Marlon e no segundo tempo, o Fortaleza parece que colocou os seus nervos no lugar e conseguiu pelo menos um empate. Empate que mantém o Leão do Pici da zona de rebaixamento, empate que mantém o Grêmio na briga para não cair e um empate que é ruim para os dois. Claro, melhor você empatar do que perder, mas os dois precisavam da vitória e o resultado acabou deixando em situações muito ruins as duas equipes. Triste a situação do futebol do Rio Grande do Sul, onde Juventude está na zona de rebaixamento e o Inter e Grêmio estão abraçados, lutando para não cair. Vai ser muito complicado se um dos dois não conseguir se manter na Série A do ano que vem. Ainda acho que a tabela ajuda o Internacional, mas a sua torcida está perdendo a paciência. E a torcida do Internacional, ao invés de ajudar a sua equipe, está atrapalhando. Não que a culpa seja da torcida, tá? A culpa longe de ser do torcedor. Mas essa hora é a hora que o torcedor precisa arregaçar as mangas e, se for ao Beira-Rio, apoiar. Não adianta ir ao Beira-Rio e na saída ficar apupando os seus jogadores, apupando os seus dirigentes. Não adianta fazer isso. Se é para fazer isso, torcedor colorado, fique em casa e você vai ajudar muito mais. O Inter não precisa ser mais achincalhado do que já está sendo. O técnico Ramon Dias é um bom treinador, é um treinador que sabe lidar mentalmente com o grupo e precisa de paz. O Inter, sábado, volta a dizer, fez um bom jogo e não merecia perder, mas infelizmente perdeu. Bom, vamos encerrando esse segundo bloco. Ainda falta um jogo, o grande jogo de fechamento, e nós vamos falar sobre ele na sequência do resumo esportivo que volta já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso resumo esportivo e nós vamos falar do último jogo da rodada de ontem, o jogo das 20h30, Mirassol e Palmeiras no Maião em Mirassol. Mirassol 2, Palmeiras 1, resultado final da partida. O Mirassol continua invicto dentro de casa, ou seja, ele vai atropelando todo mundo, ou pelo menos empatando. Nenhum time ganhou em Mirassol até agora. O Mirassol abriu o placar com 1 minuto de jogo, da forma como costuma ser sempre. A equipe do Leão consegue pressionar muito nas saídas de bola e no início dos jogos fez 1-0. Na sequência, o Vitor Roque faz um lindo gol de bicicleta, houve muita reclamação no lance e houve falta no goleiro Walter, um lance absolutamente discutível, eu acho, contato de jogo. Então, para mim, o gol de Vitor Roque foi absolutamente legal. E na sequência, a tal defesa, o tal sistema defensivo do grande Abel Ferreira acabou sucumbindo
a um lateral batido pelo King Naldo. King Naldo, vocês sabem, é o apelido do nosso Reinaldo, o veteraníssimo lateral esquerdo que jogou no São Paulo, jogou no Grêmio e agora vai fazendo história no Mirassol. O Reinaldo bateu um lateral daquele seu esquema, a bola foi praticamente na marca de pênalti. O goleiro Carlos Miguel e os defensores palestrinos ficaram meio atordoados e o Mirassol, num lance de arremesso lateral, acabou fazendo 2-1. O Palmeiras tentou, mas a equipe de Mirassol, do Mirassol e de Mirassol, dizendo melhor, é uma equipe muito bem ajustada nas suas peças, é uma equipe que se move em blocos, defende em blocos e não permitiu que o Palmeiras chegasse nem ao empate. Parabéns ao pessoal de Mirassol, todo mundo aqui sabe que eu torço para o Mirassol, por quê? Porque eu vejo no Mirassol o futuro do interior de São Paulo, o futuro do interior do Brasil e o futuro desse celeiro de craques que é o interior do Brasil. A maioria dos jogadores de futebol vem do interior e não dos grandes centros. Falando um pouquinho do Mirassol, saindo da rodada e falando do Mirassol. Muita gente vem falando que o Mirassol era cavalo paraguaio, agora estão dizendo que é um time de uma temporada só, e parece que as pessoas, e eu me excluo disso, ao invés de verem a qualidade, elogiarem o Mirassol, ficam comparando o Mirassol com outras situações, com outras equipes que acabaram subindo e sumindo. Então já ouvi dizer que o Mirassol é igualzinho ao Cuiabá. Não é igual ao Cuiabá. O Cuiabá é de uma cidade onde não se respira futebol como se respira em Mirassol. O Cuiabá é um clube empresa, o Mirassol ainda não é um clube empresa, é um clube que vem muito bem administrado e há muito tempo bem administrado pelo Juninho. Então, o Cuiabá, a única semelhança do Cuiabá com o Mirassol é a cor da camisa, a linda camisa amarela. Agora estão dizendo que o Mirassol é o São Caetano. O Mirassol também não é o São Caetano, porque o São Caetano estava nas mãos de uma pessoa só que punha o dinheiro do bolso. No Mirassol, o dinheiro não é colocado do bolso. No Mirassol, o dinheiro é bem administrado, é bem gerido. A diferença do Mirassol para o São Caetano é que o Mirassol sabe o seu limite e sabe o seu tamanho. O São Caetano caiu muito porque achou que seria um grande. O Mirassol não sabe se é grande, se é pequeno, mas o Mirassol, o Leão, sabe o seu tamanho, e o seu tamanho hoje, no Campeonato Brasileiro, é muito, muito grande. Parabéns à cidade de Mirassol. Voltando agora para a Série A, vamos então ver aqui a classificação da Série A, só para a gente fechar este grupo. O Palmeiras é o líder com 68 pontos em 32 jogos. O Flamengo é o segundo colocado com 68, também em 32 jogos. O Cruzeiro é o terceiro, com 64, mas já com 33 pontos. O Mirassol é o quarto colocado com 59. O Bahia é o quinto com 53, ou seja, os 5 estariam na fase de grupo: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia. Fechariam o grupo da Libertadores o Botafogo com 52 e o Fluminense com 51. E esse grupo de 7 já se descola do oitavo colocado, que é o São Paulo, com 45. São 6 pontos de diferença, não faltam tantas rodadas assim para o campeonato terminar. E o Mirassol, com os seus 59 pontos, dificilmente ficará fora da fase de grupos, porque o Botafogo, que é o primeiro da pré-Libertadores, está simplesmente 7 pontos atrás do Mirassol. Seguindo agora para a turma da degola, Sport Recife é rebaixado com 17 pontos, Fortaleza com 30, Juventude com 32 e Santos com 33 fecham a turma do rebaixamento. O Vitória com 35, Internacional com 37 e o Grêmio com 40, na minha opinião, serão as equipes que vão ainda lutar. O Grêmio tem ótimas possibilidades de já escapar rapidamente dessa situação e eu acho que a confusão
vai ficar entre Juventude, Santos, Vitória e Internacional. Destes 4, 2 escapam e 2 deverão cair. Fechando então rapidamente, né, esse resumo esportivo que acabamos nos estendendo, falando um pouquinho demais dos jogos. A Série B vem pegando fogo, com resultados que acabaram se cruzando, alguns empates indesejados para um e desejados para outro. Nós temos a seguinte classificação. O Coritiba é o primeiro e virtualmente classificado com 64 pontos, provavelmente será campeão. O Atlético, com essas últimas vitórias, é o segundo com 59, o Remo é o terceiro com 59 e a Chapecoense o quarto colocado com 58. Só que a Chapecoense tem um jogo a menos e deve estar fazendo esse jogo neste exato instante. Então, uma vitória da Chapecoense leva a Chapecoense ao segundo lugar, colocando Atlético e Remo como os terceiros e quarto colocados. Ainda na briga, Criciúma e Goiás com 58 e Novo Horizontino com 57. Ou seja, Atlético, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Novo Horizontino, temos 6 equipes que deverão brigar pelas 3 vagas restantes. O Coritiba, na minha opinião, não tem nenhuma possibilidade, até pelos seus adversários, de não ter o acesso. Acho que Atlético Paranaense e Chapecoense, pelas suas tabelas, têm condição mais de se classificar do que os outros. A Chape deve ser vice-campeã, o Atlético deve ficar em terceiro, e aí nós teremos Remo, Criciúma, Goiás e Novo Horizontino, na minha opinião, os 4 lutando pela última vaga. Rapidamente, falando um pouquinho de Fórmula 1, uma grande festa em Interlagos, mais de 300 mil pessoas compareceram para os 3 dias de evento, um evento muito bem organizado, vencido por Lando Norris, tanto na corrida sprint como no Grande Prêmio. O Lando Norris acabou vencendo as 2 corridas. Destaque para Max Verstappen, que largou dos boxes e acabou fechando o pódio. Kimi Antonelli, o garoto de 18 anos da Mercedes, foi o segundo colocado e o Max Verstappen foi o terceiro. No campeonato, Lando Norris abre grande distância sobre Oscar Piastri e o Verstappen, pelo menos ainda, até pela sua astúcia e pelo seu carro, o Verstappen ainda tem possibilidades de título. Foi uma festa em Interlagos de emocionar o que a torcida brasileira faz e fez pelo automobilismo mais uma vez. O brasileiro Gabriel Bortoleto acabou tendo um gravíssimo acidente na corrida sprint, não conseguiu treinar, largou em último lugar, o seu carro foi reconstruído do zero. Se o carro da Sauber tivesse seguro, nós diríamos que deu perda total. E na primeira volta, ele acabou se envolvendo num acidente, reclamou um pouco do Lance Stroll. Só que todo mundo já sabe que o Lance Stroll não dá passagem nem quando ele é retardatário, imagine numa largada. Eu considero incidente de corrida. Tanto foi incidente de corrida que os fiscais analisaram e viram que não aconteceu nada, não puniram o Lance Stroll e o Gabriel Bortoleto, tentando ser até um pouco agressivo demais por estar correndo em Interlagos, acabou nem completando a primeira volta. Serve de aprendizado para este excepcional piloto e que o ano que vem, dirigindo um carro da Audi, vai fazer história de novo no automobilismo brasileiro. Bom, daqui a pouco vamos cortar aqui porque o tempo está passando. Este foi o nosso resumo esportivo e vai voltar com certeza na próxima segunda-feira. Uma excelente semana a todos e lembre-se, Rede Ama NGT, sempre com você.